Aí a gente olha o Brasil, né? Vamos olhar para o nosso país, que é um país que poderia ser uma potência de primeiro mundo, mas que não é. E aí eu vou trazer aqui para nossa conversa o Lula, né? Que é um líder nato, se comunica muito bem, ele fala muito bem, mas você conseguiria comparar o Lula a algum líder de alguma revolução passada? Qual que é a sua visão sobre o Lula? Você sabe que eles falam que o Karl Marx disse, né, que a história se repete a primeira vez como tragédia, a segunda vez como farsa, né. O Lula ele não é como então vamos lá, né, o Lula não parece não existe o perigo do Brasil virar um país comunista à la, União Soviética. E não existe esse perigo, porque o nível das pessoas é muito alto na União Soviética. Eles têm capacidade de organização, de execução, de articulação. Imagina o que é uma KGB, né? Olha o Putin. O Putin é um homem que veio da KGB, é outro patamar de formação. Você olha os nossos líderes, assim, Meu Deus, você não dá é para muito comparar com o mais. Putin, não dá. Não, não, é um nível muito mais. Muito baixo. Sim, sim. Então, assim, a ideia de que o PT tem poder de organização, articulação. Eu falei isso, aliás, quando o Lula ganhou a eleição última, né? Tinha uns alunos meus que estavam muito preocupados e eles falaram: "Não, porque agora veio o comunismo". Eu falei: "Turma, a dificuldade ali é arrumar a própria casa, que dirá implantar o comunismo". Então acho que tem um elemento muito macunaíma no Brasil para cair numa coisa dessa. O Brasil também não tem na pegada dele virar chinês. Agora a gente começar: "Não, vamos criar o comunismo capitalista, reaça, revolucionário". O Brasil não consegue, não tem a vibe para criar um negócio agressivo, capitalista, repressivo, não sei o que, zero, zero. O Brasil arrega muito antes disso. E o Brasil também não consegue virar progressista, porque no Brasil você dá um tapa na orelha se a pessoa começar nos intervalos das escolas, se alguém começa a falar a linguagem neutra, os caras tomam um tapa na orelha, entendeu? O Sim. anglo-saxão, ele, meu Deus, preciso respeitá-lo. No Brasil, ninguém tem respeito algum, então também o progressismo também não cola. Então a real é que o Brasil é várzea demais para implantar de maneira 100% séria qualquer uma dessas linhas, né. Só que quase todo o sistema educacional e político brasileiro foi maculado pela visão revolucionária. Então se o Brasil não consegue executar, a revolução full time, à la Trotsky, qualquer coisa assim, totalmente alheia ao caráter brasileiro, o Brasil desse jeito, com Macunaíma, a educação vai degenerando, a mídia vai degenerando, o crime vai tomando conta. Então, o Brasil não pega fogo, mas ele enferruja. Que a gente chama de presença revolucionária no Brasil, gerou uma ferrugem muito grande. De tal modo que você vai numa escola, é deplorável. Você vai numa universidade, é deplorável. Você vai consumir um órgão de mídia, é deplorável. Você vai ter um processo judicial, vai ser deplorável. Você vai tentar pedir alguma coisa ao seu líder, vai ser deplorável. Então, o que a gente vê é uma espécie de corrosão, de ferrugem, de processo de intoxicação da estrutura do Brasil. O Brasil, ele é estruturalmente decaído. De tal modo que você tem um país isso o processo a revolução só acelerou isso, mas você pegar a república já era uma piada, você tem uma oligarquia nota 2 governando um país nota 9. Então, recursos naturais aqui tem demais, aqui não vai falir por causa disso, porque se a gente voltar para a era do bronze, o Brasil não vai falir, porque aqui as coisas que tem é minério de ferro, soja, uns negócios que, assim, realmente o mundo acaba e o Brasil ainda continua produzindo as coisas que produz. Mas só por isso que não vai à falência também. Não vai à falência, não porque não tentaram, não porque não tentam a cada 5 minutos. Mas não vai à falência porque não tem como, realmente não Uhum. tem como. É um problema para falir o Brasil só começando a botar fogo nas plantações, teria que fechar as minas, teria que ser um negócio nesse nível, né? Que eu não vejo perspectiva alguma de acontecer, pelo menos num momento próximo. Então, o que a gente tem hoje é o que Platão falava. Platão chamava isso de democracia, que é o regime no qual é jogo de interesses, são pessoas irresponsáveis. E ele fala que isso de fato pode evoluir para uma tirania, mas se a gente olhar Políbio, falava que evoluía para o governo do crime organizado. Então a gente está mais para um cenário mais Políbio, que meio que o crime organizado vai governando. Eu não acho irreversível, eu acho que é reversível, eu acho que a elite brasileira política é muito fraca. Eu acho que ela não tem força. Eu sei que todo mundo acha que ela tem muita força, eu acho que ela não tem. Eu acho que ela não acredita nela mesma. Eu acho que eles mesmos querem pular fora, alguns deles, se você oferecesse a chance, francamente. Eles não acham que eles têm existe uma ideia chinesa, que é o mandato dos céus, que é o poder flui para quem é digno de governar.
eu não acho que a nossa oligarquia brasileira se sente como digna de governar. Eu não acho que eles têm nem energia para governar. Eu vejo, se você pegar o PT, a diferença entre um Zé Dirceu e a Janja é muito grande. O Zé Dirceu é um espião cubano, cirurgia plástica, um cara articulado. É outro patamar. O Zé Dirceu agora tem quantos anos essa altura? Nossa, não faço ideia, uns 75, sei lá. Pois é, já foi a geração do Zé Dirceu. Sim. E aí você vê a Janja é incrível, eu adoro a Janja. Eu acho que a Janja, a Dilma, eu adoro essas pessoas. Porque toda vez que elas. Cara. Toda A vez- Dilma é o melhor stand-up do mundo. porque toda vez que elas falam. Ela tira uma risada da gente. Não, eu acho que a Janja e a Dilma, sem ironia, elas refletem, com um pouco de ironia, mas elas refletem perfeitamente o sistema. Eu acho que ninguém reflete mais o sistema brasileiro do que a Janja. Eu acho que se eu tivesse um órgão de mídia, eu ia cobrir ela 24 horas por dia, porque eu acho que ela reflete tudo, assim. E eu não acho acidental que o Xi Jinping não se deu com a Janja, entendeu? Meu Deus, a pergunta que ela me faz no meio de uma reunião importante. É porque o que acontece ali é que há uma disparidade muito grande. Então, o que eu enxergo aqui? Toda vez que a Janja abre a boca, você enxerga o sistema pelo que ele é. Uhum. Eu não acho que o problema da Janja é que ela comete gafes. Eu não sei se ela comete gafes. Ela tá falando como as coisas são mesmo. Eu acho que se você ouvir o que ela tá falando, você vai entender melhor do que... As pessoas gostam de ouvir discurso artificial criado para justificar o inexplicável, o inexcusável, sabe? Eu vejo que... É igual a Dilma. A Dilma era ótima, porque toda vez que ela falava, você entendia o sistema, como ele é. O problema do Lula é que você ouve ele falando e algumas pessoas, embora ultimamente também ele tá melhorando muito, a gente vai ver o céu estrelado, assim, já tá indo para um caminho fascinante de comunicação. Mas se você olhar, toda vez que a Dilma falava, você falava, cara, eu entendi. Entendi como que a gente tá sendo governado. E acho que a gente já tá tendo o mesmo efeito. Eu acho que isso é ótimo. Eu acho que as pessoas estão começando a entender como é a República Brasileira, que elas já deveriam ter entendido há 20 anos atrás. E acho que elas estão meio atrasadas, mas elas estão começando a cair a ficha. Acho que não... entenda, eu acredito na restauração do Brasil. A minha preocupação não é que eu não acho que o sistema atual ele vai se autodesabar. Eu acho que ele vai se autocorroer. Eu só temo porque nós não temos uma elite qualificada para assumir. Nós não temos uma liderança qualificada. Então, a minha preocupação sempre é em tentar formar mais líderes, pessoas que possam assumir esse papel. Porque hoje você tem um sistema que eu acho que vai corroer, mas você não tem gente qualificada para entrar no lugar. Então, como não tem gente qualificada, preparada, corrói sem alternativa, né?